Rômulo, alimentado pelo sangue da loba, dará continuidade à raça de Enéas, fundará a cidade de Marte e nomeará os romanos com seu nome. Esta é a minha vontade, disse Júpiter, o senhor do Olimpo. Esse é um verso da Eneida, mas você sabe que poema é esse? Sabe quem foi Enéas? Sabe a qual cidade ele está se referindo? Não? Então, eu sou a professora Cláudia Gomes e se liga na curiosidade histórica de hoje. A Eneida é um poema épico que foi escrito por Virgílio há mais de 20 séculos e é considerado um clássico da literatura mundial. Ela narra os eventos da Guerra de Troia até a fundação da cidade de Roma. E a história começou assim. Temendo que os troianos viessem ameaçar sua querida cidade de Cartago, Hera, esposa de Júpiter, pai dos deuses, provocou uma tempestade para impedir Enéas, o herói troiano, e seus companheiros de chegar até seu destino, a Itália. Mas Netuno, deus dos mares, interrompeu a tempestade e deu uma forcinha para que eles chegassem até a costa da África. Embora Júpiter tivesse revelado o destino de Enéas e de sua raça para Vênus, deusa do amor e mãe de Enéas, a deusa temia o ódio de Hera e teve a ideia de inspirar o amor de Dido, rainha de Cartago, pelo seu filho troiano. Para isso, Vênus enviou Cupido, seu mensageiro. Ao chegar a Cartago, Enéas narrou a Dido toda a história da queda de Troia. Contou como os gregos tinham construído um gigantesco cavalo e deixado como presente para os troianos. Só que era uma armadilha, pois ao entrar na cidade, o exército grego saiu de dentro do cavalo de madeira e destruiu Troia. Enéas, ao assistir o massacre dos troianos, fugiu da cidade levando seu filho, Ascânio, e seu pai, Anquises, além de sua mulher, Creusa, que se perdeu na multidão. Ao voltar para procurá-la, Enéas encontrou o fantasma da esposa que disse que ele deveria ir para a Itália. A essa altura, Dido já estava completamente apaixonada pelo herói. Entretanto, Júpiter enviou Mercúrio, mensageiro dos deuses, para lembrar a Enéas que o seu destino era encontrar a região do Lácio e lá fundar uma nova cidade. Enéas tentou ir embora, sem que a rainha Dido percebesse. Contudo, ao ver os navios troianos partindo, Dido sentiu-se tão triste, sentiu-se enganada e se matou. Mas ao chegar à Itália, depois de muitas aventuras e desafios, o rei latino acolheu os troianos e ofereceu a mão de sua filha Lavínia em casamento para Enéas. Mas Turnus, pretendente de Lavínia, desencadeou uma sangrenta batalha contra Enéas. O conflito chegou ao fim quando o herói matou Turnus e, finalmente, o herói troiano conseguiu conquistar o coração da princesa. Então, Enéas e Lavínia, juntos, fundaram a cidade de Roma e uniu romanos e troianos num futuro glorioso. Legal essa história, né? Só que mais do que uma historinha legal, a gente precisa entender por que essa história foi escrita. Então, ela foi uma encomenda do imperador Otávio Augusto a Virgílio, porque ele queria, assim que ele foi proclamado imperador, ter uma epopeia do povo romano, assim como os gregos tinham a Ilíada e a Odisseia. E foi com esse objetivo que Virgílio ligou a história de Roma com o mito de Enéas, que teria vindo lá de Troia para fundar a cidade de Roma. Mas, mais do que isso, Virgílio vai ligar a família do novo imperador, do primeiro imperador romano, que era a família Júlio-Claudiana. Isso mesmo, Cláudia é o nome que vem da primeira família dos imperadores romanos. A história mítica, ou seja, para legitimar o novo imperador, que estava agora governando Roma num novo sistema político, o Império. Segundo o historiador e pesquisador Tiago Pires, na sua tese Arte e Poder, a propaganda política do Principado, a Eneida, junto com a Arapaces, que foi um altar dedicado à deusa Pax, e o Fórum de Augusto, foram alguns dos monumentos feitos por Otávio
com o objetivo de compartilhar um novo sistema de valores e também manter a integração do império sob seu governo. O primeiro exemplo disso está na Eneida, como eu acabei de falar. No poema, Virgílio vinculou o mítico Enéas, que era filho da deusa Vênus, como ancestral da família Júlia, ou seja, ancestral da família de Júlio César, que foi pai adotivo de Otávio Augusto, como se ele fosse um descendente da deusa. E como podemos ver nessas moedas, Júlio César já contava para todo mundo essa história de ascendência divina fazia tempos, como podemos ver nessa moeda que ele faz referência a Vênus e também numa outra moeda que faz referência a Enéas e seu pai Anquises. Já no altar da Arapaces, temos várias referências a Augusto e inúmeros símbolos importantes para os romanos e que estavam intrinsecamente conectados com as representações de Augusto. Como podemos ver nesse relevo, vemos uma procissão de magistrados em um sacrifício religioso, que era um traço importante da religiosidade romana e com destaque para quem? Para Augusto e para sua família. Nessa imagem podemos ver como teria sido o Fórum de Augusto. E nele também encontramos representações simbólicas que mostram Otávio como o escolhido dos deuses. Nesse relevo, por exemplo, onde a figura feminina à esquerda representa Vênus Genetrix e ao centro representa Marte, que é o deus da guerra, e à direita temos a figura que trata do próprio Augusto como príncipe, mostrando como o imperador era agraciado e protegido dos deuses. Ao produzir essas mídias, Augusto utilizou símbolos que já existiam dentro da cultura política romana, para exaltar Augusto como líder e escolhido dos deuses. Ou seja, esse conjunto de obras serviram para que o novo imperador, Otávio Augusto, se colocasse e se expressasse como o verdadeiro e legítimo governante dos romanos, porque ele teria sido o enviado dos deuses, o representante dos deuses. Muito legal isso, né? E dessa forma ele se estabeleceu e conseguiu manter a integridade do império. Por hoje é só e se liga na próxima curiosidade histórica. Tchau!